Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Hoje estamos de volta para a Campanha Gaúcha para falar com o Cláudio. Eu não vou falar o sobrenome, que eu vou falar errado. Ele que precisa falar. Da alma basca, né? Então, a primeira coisa é contar para a gente de onde veio essa alma basca. Tá certo. Boa noite, Alberto. Boa noite, o pessoal que acompanha o Vinhos e Prazeres. Meu nome é Cláudio Martim Escosteg, é um sobrenome de origem basco, tá? Do lado francês. Eu sou Escosteg Damboriarena. Damboriarena também é outro sobrenome de origem basco, só que do lado espanhol, tá? Os bascos não gostam de falar País Basco francês e País Basco espanhol. Eles falam norte do País Basco, que corresponde à França, para nós, os leigos, e falam sul do País Basco, que corresponde à Espanha. Então, a minha família, os meus antepassados, pelo lado materno, vieram do sul, então, do País Basco, que eles chamam Egoalde, e os meus antepassados de origem paterna vieram do norte do País Basco, que eles chamam Iparralde, tá? Então, as famílias, uma do norte e outra do sul, vieram parar aqui na fronteira do Uruguai com o Brasil. Santana do Livramento e Rivera. São duas cidades irmãs, são separadas por uma rua. É bem pitoresco aqui, é bem assim, sui generis a nossa fronteira. Então, um pouco o nome da vinícola, que depois eu vou te explicar, não é bem uma vinícola, porque nós não temos uma infraestrutura ainda, vem dessa origem, a qual também é compartilhada, porque nós somos uma sociedade de dois casais. Então, a minha esposa tem sobrenome Arteche, tá? Arteche também é de origem basca. A família é originária de Bilbao, também sul do País Basco, veio a ser Espanha, né? Em euskera, Bilbao chama Bilbo. Então, a minha esposa e o meu cunhado fazem parte da sociedade. Então, aí nós temos 3 sobrenomes de origem basca. E a gente achou que seria uma boa referência, uma boa homenagem assim aos nossos antepassados. Por isso o nome Alma Basca. É um povo briguento, né? Não é uma fama que foi sendo é, foi, foi sendo atribuída ao povo basco é, por eventos mais recentes na história, mas, na verdade, eles são aguerridos, são muito tenazes, perseguem muito os seus objetivos, os seus ideais. Então, por isso, tem essa fama de gente briguenta, mas, na verdade, não são. Não, são até são muito festeiros, além de trabalhadores, assim, gente de trabalho, né? O meu bisavô mesmo, materno, de sobrenome Damboriarena, ele veio, hoje mesmo eu estava aqui conversando com um operário e explicando para ele que o meu bisavô veio para o Uruguai no início do século passado, 1900, por aí. Ele veio para fazer cerca de arame. Aqui a gente chama, em espanhol, chama alambrado. A cerca de arame veio a ser a primeira revolução tecnológica da pecuária uruguaia, tá? Hoje a pecuária é das principais atividades econômicas do país. E naquele então os campos eram todos sem divisa e os rebanhos vagavam pelos campos, numa espécie de pecuária nômade. Loucura. E os bascos vieram para fazer as cercas, então, e aí começou a se tecnificar a pecuária uruguaia. Então, a gente vem de uma origem bem rude mesmo, de trabalho braçal mesmo, tá?
Mas aí, bom, a vida foi nos conduzindo para vários lugares. Estive em Bilbao para conhecer um museu maravilhoso e estive também em San Sebastián, né, que lá chama de Donostia, né? Donostia, exatamente. Tem várias cidades ali. Eu ia te falar de perto de Donostia, fica um povoado que eu estive agora no 2020, né? Antes da pandemia, tem um povoado que chama Echalar. Echalar fica a uns 20 quilômetros ao leste de Donostia. É um povoado impressionante, assim, parece que está num filme, assim, no século passado, porque é um povoado bem pequenininho e é da onde vieram os Damboriarena. Inclusive tem uma casa lá, que é a casa de número 17, que é onde os antigos Damboriarena, que hoje já não existem mais lá, moravam, né? É um lugarejo bem bucólico, assim, é cortado por um riacho e por onde tu anda, tu ouve o barulhinho do riacho nas pedras, assim, um silêncio total. Legal, muito legal. E a língua também, a escrita é impossível, né? A língua escrita e falada é impossível. Nós, aqui em Santana do Livramento e Rivera, temos um grupo, até daria para dizer que tínhamos, porque o grupo está bem desarticulado, que se reunia para conversar sobre essas coisas que a gente está conversando aqui agora, sobre ancestralidade, cultura, essas coisas assim. E um belo dia nós resolvemos fazer um curso de iniciação ao euskera. Juntamos lá umas 40 pessoas. Ficamos uns 3 dias juntos. Depois do curso, nunca mais ninguém se juntou. Foi como assim, um balde de água fria total. Tá? E os bascos dizem que é basco aquele que é euskaldun. Euskaldun é aquele que fala a língua, né? Euskera. Alô. Não precisa ser nascido lá, não precisa até nem ter sobrenome basco. Sim. Mas se fala, se é escaldum, é basco. É que é tão difícil que o cara, para falar isso aí, escrever, tem que ser muito dedicado, né? Imagina, né? Ali é complicada a coisa. Hum. É engraçado que tem umas placas que às vezes eles riscam o espanhol e só deixam. E tem basco e espanhol, né? E às vezes não Aham, risca o espanhol, né? isso. Os nomes são. Bom, como hoje é também na Catalunha, né? Os nomes são espanhol e catalão, né? Mas conta aí pra gente, você produz vinho e azeite? Isso, a gente é assim, ó, na verdade, nós começamos o nosso projeto no ano 2004, já vai para 20 anos já. Nós começamos no 2004 com o objetivo de produzir uva vinífera, num primeiro momento, e depois, mais adiante, uns anos depois, o objetivo foi produzir azeitona. Nós não pensávamos, não pensávamos em fazer vinho inicialmente, tá? Eu mesmo era um dos que achava que fazer bons vinhos era coisa para iluminados, assim, coisa de gente assim do outro mundo. E então a gente vamos dizer assim, a gente se satisfazia com cultivar e produzir uvas de boa qualidade. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que as nossas uvas foram descobertas por pessoas que sabiam fazer vinho, tá? Principalmente o pessoal, gente da Serra Gaúcha, onde fica a indústria, a verdadeira indústria vitivinícola nacional se encontra na Serra Gaúcha. Ali são feitos milhões de litros entre vinho de mesa e vinho fino. Praticamente, acho que 90%, não saberia dizer exatamente, mas em torno de 90% do volume é elaborado ali, né? Vinificado ali na região da Serra. Então, pessoas vinculadas a pequenas vinícolas da Serra descobriram a nossa uva.
Aí, nós até então comercializávamos a produção com a vinícola Salton, que é uma vinícola de grande porte, É. localizada em Bento Gonçalves. Mas o pessoal de vinícolas menores assim nos descobriu, um falou para o outro, e aí eles começaram a tentar nos comprar uva. Digo tentar porque na época a gente não tinha assim abertura comercial, a gente estava muito ligado na Salton, sem ter compromisso assim contratual nem nada disso, mas mais por um vínculo, digamos, Comercial. começamos vendendo para eles comercial e continuávamos. Foi aí então que surgiu a ideia, de eu te vendo, mas tu faz um vinho para gente degustar na família e com os amigos. E aí nós começamos, e aí a gente começou a gostar. Acabei fazendo um curso depois, porque eu sou agrônomo de formação, tá? Tenho mestrado e trabalhei na universidade também, mas acabei fazendo um curso, uma especialização em enologia, para poder, então, me comunicar melhor com esse pessoal mais sabido, digamos, tá? Já que eu era muito da área da produção da uva, né? E menos tomava vinho, mas não era iniciado assim nas técnicas de vinificação. E aí a gente começou assim. E hoje nós temos relação com 5 vinícolas, tá? Onde a gente faz um pouquinho de vinho em cada uma. Uvas selecionadas, a gente vai conversando assim, faz a colheita dirigida para um determinado tipo de vinho, a gente orienta o enólogo da vinícola sobre aquele vinho que a gente gostaria e acabamos então tendo um pouquinho de vinho produzido por cada lugar, cada vinícola, tá? E quais são as uvas Então, que vocês têm aí? nós temos Taná, que vamos dizer assim é o nosso carro-chefe, é muito bem adaptada à nossa região aqui da fronteira. Temos uma uva que é originária do País Basco também, que é pouco conhecida, chama Arinarnoa, tá? Deixa eu falar. Inclusive, casualmente, eu tenho uma garrafa aqui, não sei se Sim, se enxerga, dá para ver, sim. Arina Arnaud. Essa aqui é safra 2021. Temos Arina Arnaud, então, temos Cabernet Sauvignon, temos alguma coisa de Merlot, pouquinho Merlot, mas o grosso é Taná, Cabernet Sauvignon, depois Arina Arnaud e, por último, Merlot, entre as tintas. Depois, como uva branca, a gente tem Chardonnay, como uva tinta, mas que também a gente já considera um pouco duplo propósito, nós temos a Pinot Noir, Hum. tá? Que são uvas que a gente destina mais para espumante. Nós temos um espumante também, que a gente chama Arlequina. A Arlequina, o nosso espumante é feito na vinícola Dom Giovanni, em Pinto Bandeira. Numa combinação, em geral, num blend de Chardonnay com Pinot Noir. Nós temos um Rosé Brut, que também tem um pouquinho do nosso Merlot, tá? Que é o que dá um diferencial no espumante. Mas, enfim, a gente então a gente comercializa umas 2.000 garrafas, entre 2.000 e 3.000 garrafas por ano. O meu cunhado, que é dentista, nós todos temos outras atividades, tá? Não é a nossa atividade principal. Eu estou um pouco me preparando para que um dia venha a ser. Mas, então, o meu cunhado, que é dentista, ele assume mais a área comercial, digamos, ele tem boa desenvoltura na área comercial. Tá. A minha esposa toma conta um pouco da questão financeira, contábil, digamos, da empresa. A E parte eu chata. fico mexendo com as uvas e com o vinho. Nós tivemos um impulso muito grande na época da pandemia, tá? Nós tínhamos deixado de vinificar, nós não vinificamos no ano 2018
e também não vinificamos no ano 2019, porque nós tínhamos vinho 16 e 17, safras 16 e safra 17. E tínhamos um certo número de garrafas e achávamos que como não temos uma rede comercial montada e a gente não está no e-commerce, é muito artesanal a distribuição do nosso produto, é muito cadeia curtíssima, não é? E então nós achávamos que tínhamos muito vinho, eram umas 2.000 garrafas, acabamos não vinificando 2 anos, 18 e 19. Mas de repente, no 2020, sumiu o nosso vinho. Tá? E aí então a gente teve a grande sorte, assim, foi uma coisa um pouco. A gente tem que ter sorte na vida também, não é só planejamento. Nós tivemos 4 safras excelentes, uma atrás da outra. 2020 foi uma safra, foi considerada a safra das safras, mas 21 foi ótima também, 22 foi ótima. E a desse ano, não sei se não foi melhor que a 2023, sabe? Que bom. Mas como já ficou alcunhada 2020 como sendo a safra das safras, tá, deixa-se passar. Mas a desse ano foi fantástica a safra. Nós, por exemplo, Cabernet Sauvignon é uma variedade que na nossa latitude não amadurece bem, tá? Ela é uma variedade tem um ciclo mais longo. Ela precisa um verão e talvez início de outono bem soleado e seco. E na nossa latitude aqui, normalmente, de meados de março em diante, normalmente começa a chover. Tá? Então, o Cabernet não amadurece bem. Mas, no 2020, nós tivemos uma maturação esplêndida de Cabernet Sauvignon, e esse ano foi a melhor de todas. Tá? Vai ter um excelente Cabernet Sauvignon. Coisa que nós nunca apostamos muito nessa variedade, sempre foi uma variedade assim secundária para nós. Tardia, né? Mas os anos foram excelentes, esses últimos 4 anos foram excelentes. Então, aqui em São Paulo, a gente não acha seu vinho. Não, ainda não. Por curiosidade, como é que é como é que é o vinho dessa uva basca? Tem altíssimo pedigree. O pedigree da Arina Arnaud é fabuloso. É proveniente de um cruzamento entre o Taná e o Cabernet Sauvignon, tá? Que são, vamos dizer assim, as uvas. O Taná é do País Basco do Norte, né? Daquela região ali do sul da França. E o Cabernet Sauvignon é mais da região de Bordeaux ali, mais acima, né? Mas então um agricultor, um viticultor, fez o cruzamento e obteve, a partir de um trabalho de muitos anos, obteve uma variedade. Essa variedade, então, filha de Taná e Cabernet, é uma variedade tintória, ela transfere muita cor e ela produz um vinho de corpo médio, assim, é um vinho leve, um tinto leve. É muito frutado, assim, é um vinho. Nós chamamos aqui esse 2021 que eu estou degustando, a gente chama ele de tinto verão, tá? Porque nós o resfriamos aí a uns 12 graus por aí e a gente consome no verão tranquilamente esse vinho tinto, é um vinho light, vamos dizer, tá? Mas ela vai muito bem em corte com o taná. É raro encontrá-la como variedade, como vinho varietal. As que conhecem a Arina Arnaud não investem muito nela, tá? Mas para nós ela é quase que a nossa, digamos assim, a nossa variedade identitária. E nós tínhamos, atualmente não temos corte de taná com a Arina Arnaud, mas fica espetacular o corte da Arina Arnaud com o taná. E nesse momento não temos só varietais nesse momento. E não é colheita Mas tardia como a Cabernet Sauvignon.
A colheita, inclusive as grandes vinícolas a consideram dentro das tabelas de classificação de qualidade e preço, a consideram dentro do que seria um padrão Cabernet Sauvignon. Mas nós achamos que ele tem a variedade tem uma característica assim, ela é muito frutada, muito aromática, coisa que em geral os tintos não têm, né? Por isso que eles costumam passar muito por barrica e coisa assim para adquirir aqueles aromas terciários que provêm da madeira. Mas esse aqui não precisa madeira, ele é um vinho muito aromático. Então, são vários produtores que vinificam para vocês. São vários produtores. A gente faz assim, ó, a gente tem uma linha de vinhos tranquilos, Arinarnoa, Taná, Chardonnay, com a vinícola Pisato, do Vale dos Vinhedos. Tá? Então, ali com o Flávio, a gente faz essas três variedades. Fez no 16 e 17 fez os cortes de Taná com Arinarnoa, que foi o que nos projetou assim como curiosidade vinícola. E então o Flávio vinifica para nós essas três variedades: Taná, Chardonnay e Arinarnoa. Depois nós temos com o Lídio Carraro, nós temos uma linha de fermentação natural. Temos lá com ele um Taná 22 e temos um Taná 23 também, tá? Que não passa por madeira. A gente não é assim muito chegado na madeira, a gente prefere a uva e o vinho sem madeira ou com menos madeira. Então, o Lídio Carraro faz para nós, está fazendo. Então, o 22 está pronto, nós temos que resolver a questão do rótulo para, então, pegarmos, são 1.000 garrafas somente. O Taná 22, o Taná 23 está em processo, são 1.000 garrafas também. E temos o Merlot 23 que está lá com ele também. Que até é um problema o nosso Merlot, porque é impressionante, está com 17 graus de álcool, tá? E matou as leveduras todas e ainda tem açúcar residual. Tá? É uma coisa impressionante, não entra na cabeça de enólogo nenhum uma uva que tenha produzido isso. Está pensando em fazer um corte com outro Merlot, no sentido de talvez obter um vinho licoroso, uma coisa assim. Então, o Merlot ainda está, esse do Lídio Carraro ainda está em avaliação. Depois nós temos como o Alejandro Cardoso, que é o enólogo proprietário da EBV, que é a Empresa Brasileira de Vinificações, fica em Caxias. Nós temos 2.000 garrafas no rosé. Esse sim, esse é verãozão, assim, é para tomar gelado. Tá saindo agora, tampa de rosca, um Pinot Noir, tá? Safra 23, agora, é bem novinho, tá? O vinho está pronto. Então, aí eu citei o Pisato, o Lídio Carraro, o Alejandro. Depois nós temos os espumantes na Dom Giovanni, tá? E temos uma experimentação assim que não tem dado muito certo com um amigo nosso aqui em Livramento, tá? Que é um francês que se radicou em Livramento há uns anos atrás. E ali a gente tem tentado fazer um vinho direto em barrica de madeira brasileira, tá? Ele usa muito, né? Não temos chegado assim a nada ainda que seja, digamos, agradável, pelo menos para degustar. Sim. Mas, enfim, esses são os 5, digamos, winemakers nossos. A gente tem essa virtude porque a gente se comunica bem, então a gente acaba fazendo amigos por onde anda, e aí não sei se a gente um dia vai investir em vinícola. E a área plantada qual que é? A gente tem, em total, nós
temos 16 hectares. A área não é pequena, são 2 vinhedos, um de 13 hectares e outro de 3 hectares. Eu esqueci de falar que nós arrancamos meio hectare de Chardonnay e plantamos albarinho o ano passado. Tá? Aí dá muito bom. E esse o albarinho. Nós conhecemos vinificações de albarinho no Uruguai, não. Tá, e tem as espanholas também, coisa. É uma variedade proveniente da Galícia, é muito interessante. Aí nós plantamos meio hectare de albarinho. Na verdade, desses 16 hectares, se a gente for somar toda a uva que a gente vinifica, a gente deve vinificar meio hectare. Depois, os outros 15,5 hectares vão para todas essas vinícolas que nos fazem vinho, nos compram uva, tá? E mais a Salton, que leva também uma parte importante. 40% leva a Salton, do Taná, uns 60% leva a Lídio Carraro. Lídio Carraro é muito fã do nosso Taná. Eles têm uma linha Agnus. Eles fazem ânfora também, né? Fazem ânfora. Eles têm uma linha Primeira Vindima, uma coisa assim, que é Taná também, mas é um Taná muito especial, porque eles têm vinhedos em Encruzilhada do Sul, na região mais central, mais no centro do Rio Grande do Sul. Mas então a gente praticamente comercializa, como estava te falando aí, 95% da nossa uva é comercializada com vinícolas. A gente só vinifica uma pequena parte. Mas vocês não têm intenção de vinificar mais? Sabe que nós temos muito receio assim da questão da escala, até porque, como nós temos outras atividades, nós não nos dedicamos exclusivamente a essa. A gente pensa assim, muito pequeno como nós estamos, não dá para ser, tá? Temos que crescer um pouquinho. Mas também, se nós quisermos aumentar muito a escala, um pouco atendendo a expectativa de quem procura pelo nosso vinho, nós temos que nos especializar e eu acho que o negócio já fica com um risco maior, tá? Principalmente se isso aí implica em investimento em infraestrutura, vinícola, no caso. Claro. Então, a gente está cômodo, assim. A nossa ideia qual é? A gente está com, como eu te falava, entre 2.000 e 3.000 garrafas por ano, tá? A nossa meta seria chegar, em 5 anos, a 10.000 garrafas, tá? Se nós chegarmos a 10.000 garrafas, a gente se dá por satisfeito, a não ser que algum evento intermediário aí aconteça. O meu cunhado gostaria de vender 10.000 garrafas, tá? Entendi. Mas não é fácil. A gente está numa região aqui em Ribeira e Livramento, na fronteira, onde tem uma presença muito grande de vinhos argentinos, que hoje são muito baratos. Tem vinho uruguaio, tem vinho chileno e tem vinhos do mundo inteiro, porque ao longo da fronteira tem free shop, tá? Então, é uma região excelente para produzir ótimos vinhos, mas é péssimo lugar para vender vinho. Vai ter que vender fora, né? Como são. Não tem outra chance.